Olá, turma! Vamos à nossa segunda aula de Imunologia Clínica do terceiro módulo do curso técnico em Análises Clínicas. Vamos então agora iniciar os estudos sobre o tópico inicial agora de imunoprecipitação. O que seria a imunoprecipitação dentro dos imunodiagnósticos, né? Seria uma técnica que permite identificar e até quantificar os precipitados que são resultantes da interação entre antígeno e anticorpo. Ambos inicialmente são solúveis. Nessa técnica, é necessário que a molécula antigênica seja multivalente quanto ao número de epítopos e, de preferência, que os anticorpos sejam policlonais. Para anticorpos monoclonais, a especificidade única exige que o epítopo esteja acessível e presente em quantidade suficiente na molécula para detecção. Entre os vários fatores físico-químicos e imunológicos que dão interferência na quantidade de imunoprecipitado formado, os principais são as concentrações relativas de antígeno e anticorpo. O máximo de precipitação é observado quando as quantidades de antígeno e de anticorpo são equivalentes, diminuindo assim na presença de excesso de um ou outro componente. Imunodifusão baseia-se na difusão de substâncias solúveis por meio de movimentos moleculares, ao acaso, em meio gelificado, como agar ou em gel de agarose. Enquanto as moléculas de anticorpos e ou antígenos estão livres, ocorre a difusão no meio. No momento em que ocorre a interação entre as moléculas, são formados imunocomplexos de elevado peso molecular que, devido ao tamanho, ficam imobilizados no gel, o que permite a gente visualizar, então, o que a gente chama de imunocomplexo, em decorrência da formação de turvação nítida e visível ao olho nu, que a gente chama de imunoprecipitado. A imunodifusão simples linear. O anticorpo é incorporado, então, ao meio gelificado e a mistura é colocada em um tubo até atingir mais ou menos cerca de 40 milímetros de altura. Após a gelificação, coloca-se o antígeno no topo da coluna em concentração superior ao do anticorpo e o tubo é selado e mantido em temperatura constante. Após ao menos uma semana, aproximadamente, observa-se a formação de uma linha de precipitado na área de equivalência. O concentrado, ou melhor, a concentração do antígeno adicionado é proporcional à espessura da linha de precipitação e à distância percorrida pelo antígeno até formar o imunocomplexo. Já na imunodifusão simples radial, uma quantidade padronizada de anticorpos específico, é incorporada ao meio gelificado e a mistura alocada sobre uma placa ou lâmina. Após essa gelificação, são feitos orifícios no agar para se colocar o antígeno em volumes bem precisos e a amostra padrão com concentrações conhecidas do antígeno. O antígeno difunde-se de acordo com seu tamanho molecular e encontra o anticorpo imobilizado no gel, formando o imunocomplexo. À medida que aumenta a concentração, o antígeno no gel, o precipitado se dissolve a zona de excesso do antígeno e o antígeno migra, mas ainda encontrando novas moléculas de anticorpo. Após algumas horas de difusão, atinge-se a zona de equivalência e forma então um halo. O tempo para a difusão depende do coeficiente de difusão da molécula antigênica. Moléculas maiores, como a IgM e a alfa-2 macroglobulina, necessitam de até 96 horas para completar a migração, enquanto as pequenas podem fazê-lo em 24 horas. Imunodifusão dupla e radial. Nessa técnica, os dois componentes, tanto o antígeno e o anticorpo, eles difundem-se rapidamente em todas as direções, a partir do orifício no meio gelificado, e encontram-se então formando linhas ou arcos de precipitados correspondentes aos imunocomplexos possíveis nesta interação, ou seja, cada arco correspondente a um par de imunocomplexo antígeno-anticorpo. A técnica permite a comparação simultânea de diferentes sistemas, por exemplo, vários antígenos contra o mesmo anticorpo de especificidade e reatividade conhecidas, desde que a interação antígeno-anticorpo tenha atingido a zona de equivalência e esteja presente em quantidade suficiente para formar a turvação ou um precipitado visível. Já na imunoeletroforese,
Essa é uma técnica que combina eletroforese e difusão dupla em meio gelificado, em tempos distintos, com alto poder resolutivo. A eletroforese evidencia alguns componentes ou frações antigênicas por diferenças de carga elétrica, conceituada como sendo a migração de moléculas carregadas em um solvente condutor sob a influência, então, de um campo elétrico. Como várias moléculas podem apresentar cargas elétricas próximas, a técnica se distribui em pontos próximos da migração eletroforética. A imunoeletroforese permite a discriminação de um número maior de componentes da mistura de um extrato antigênico ou material biológico, utilizando a especificidade dos anticorpos para cada uma das subfrações de cada componente fracionado por diferenças de carga elétrica. Para realizar a eletroforese, os suportes mais utilizados são o papel de filtro, acetato de celulose, gel de agar ou agarose e a poliacrilamida. Essa técnica possui diferentes fatores interferentes na migração eletroforética: carga, tamanho e forma das moléculas e a própria concentração, além da força iônica e o pH do solvente, temperatura e viscosidade do meio e a intensidade desse campo elétrico. Esse é o esquema da imunoeletroforese. Então, nós colocamos a amostra neste orifício e ela vai migrar, então, no soro policlonal. E aí, essa formação, então, de arcos, né, é que vai nos demonstrar, então, a ligação de antígeno e anticorpos. Imunofixação. Ocorre em 2 estágios e combina a imunoeletroforese e a imunoprecipitação, sendo mais sensível que a imunoeletroforese. A amostra é aplicada em 6 posições diferentes do gel de agarose, seguida da separação eletroforética de acordo com a carga. Os soros monoespecíficos, que contêm anticorpos específicos anti-IgG, anti-IgA e anti-IgM, são adicionados individualmente sobre cada posição respectiva, seguidos da aplicação de solução fixadora de proteínas. Caso o isótipo complementar esteja presente em proporções aumentadas na amostra em relação ao padrão normal, os complexos formados vão precipitar e são fixados então nesse gel, permitida a identificação com o auxílio de um corante. Imunodifusão é uma técnica na qual a migração dos antígenos e de anticorpos é dirigida, então, por um campo elétrico, aumentando a velocidade de formação de imunocomplexo e a sensibilidade em relação à difusão natural. Também conhecida por imunoeletrodifusão ou eletroimunoprecipitação. É empregada na detecção e na quantificação de antígenos e anticorpos. Turbidimetria. Está sujeita, essa técnica, às condições semelhantes dos sistemas nevelométricos. A diferença é que o sinal de detecção é medido pela diminuição da luz incidente ao passar pelo tubo ou cubeta, ou seja, a absorbância, e não a intensidade da luz dispersada. O método não necessita de equipamento especial e as reações podem ser medidas em espectrofotômetros utilizados em bioquímica. As aplicações são as mesmas da nefilometria. E essas são as referências bibliográficas utilizadas para produzir essa aula e a aula anterior. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado. Gostaria de ter aí o feedback de vocês. Um grande abraço e fiquem bem.